que você pensaria se eu dissesse que tomar um analgésico na verdade te mataria? Imagine saber que tomar um único comprimido de Tilenol da farmácia seria uma roleta russa para uma possível overdose. Isso faria você pensar 2 vezes antes de tomar esse remédio, certo? Esse seria o caso se você tivesse uma dor de cabeça em setembro de 1982 e decidisse tomar um Tilenol nos Estados Unidos. Estamos em maio de 2023, mais de 40 anos depois, e farmacêuticos e clientes estão reacendendo o interesse por esse caso antigo não resolvido, já que esse vai ser para sempre o evento que mudou a forma como os medicamentos são embalados em todo o mundo. Sem saber, o terror causado há 40 anos é a razão pela qual me disseram quando criança para sempre verificar se tudo que eu compro está lacrado, mostrando que esse evento iluminou o quão vulnerável as coisas que consumimos são de adulteração. Me faz lembrar do ano passado, e me senti enjoado com os vídeos das pessoas abrindo o pote de sorvete e lambendo. Muito nojento. Embora repugnante, desde que o lambedor não tivesse nenhuma doença contagiosa, era relativamente inofensiva essa trend. Mas nos mostra que a adulteração de produtos consumíveis ainda está viva. Diferente de agora, em 1982, o caso de adulteração não era por curtidas no TikTok, mas um ato de crueldade pura. O Tilenol foi introduzido em 1955 pelos laboratórios McNeil. Ao longo dos anos, a marca lançou vários medicamentos com diferentes ingredientes eficazes no alívio da dor. Um deles é o Tilenol Extra Força, que são cápsulas de 500 mg de paracetamol. Em 1959, a Johnson & Johnson comprou a McNeil, e então o medicamento começou a ser disponibilizado sem receita, e a partir daí assumiu como um dos medicamentos para alívio da dor mais vendidos no mundo. Em 1982, o Tilenol representava 35% das vendas das farmácias nos Estados Unidos. Todo mundo só usava Tilenol por lá. Era a primeira escolha para resfriados, dor de cabeça, dor de dente, entre muitas outras dores muito comuns. E as cápsulas extra engarrafadas de Tilenol viraram uma escolha popular. Elas são especialmente escorregadias e fáceis de engolir, mas também são muito fáceis de abrir e fechar, e a proteção anti-violação em suas embalagens praticamente não existia. Os frascos que continham as cápsulas vinham uma caixa de papel com a tampa colada. O frasco do remédio podia ser facilmente aberto. A única coisa que separava você daqueles comprimidos era apenas um pequeno pedaço de algodão solto. É madrugada de 29 de setembro de 1982 em Elk Grove Village, um subúrbio de Chicago. Mary Kellerman, uma menina de 12 anos, está com o nariz escorrendo e uma ferida na garganta. Nada particularmente fora do comum. As pessoas apresentam sintomas de resfriado o tempo todo. Mary vai até seus pais e explica seus sintomas para eles. Eles oferecem a ela uma cápsula de Tilenol Extra Força, então ela volta a dormir. Às 7 da manhã, seus pais vão até seu quarto e encontram ela sem sinais de vida. Em um hospital na área de Chicago, Adam Janus, um carteiro de 27 anos, também teve um fim trágico. Um ataque cardíaco muito suspeito. Ao ouvir a notícia da morte de Adam, sua cunhada e o irmão correram para ficar com a família. Já na casa, eles tiveram uma dor de cabeça, então os dois tomaram Tilenol do mesmo frasco que Adam havia tomado mais cedo. Em poucas horas, o irmão de Adam, Stanley Janus, de 25 anos, também estava morto. Sua esposa Teresa veio a falecer 2 dias depois. Mas por que isso estava acontecendo? Nos dias seguintes, ocorreram mais 3 mortes inexplicadas. Mary McFarland, de 35 anos, de Illinois, Paula Prince, de 35 anos, de Chicago, e Mary Weiner, de 27 anos, de Illinois. Agora, mortes inexplicadas de indivíduos aparentemente saudáveis despertam a preocupação entre as autoridades, especialmente o caso da família Janus, onde 3 morreram com poucos dias de diferença. Eles todos tinham feito uma coisa em comum: tomaram Tilenol. No início de outubro de 1982, os investigadores fizeram uma ligação entre as vítimas e o Tilenol. Houve algum problema com a fábrica? Testes foram realizados nas cápsulas restantes de Tilenol das vítimas e um ingrediente preocupante foi encontrado: cianeto. Mais estranho ainda, as cápsulas vieram de diferentes lotes de 2 fábricas diferentes, na Pensilvânia e no Texas. Isso sugeriu o impensável, que o cianeto havia feito seu caminho para as cápsulas após terem saído das fábricas. As vítimas tinham outra semelhança. O Tilenol que haviam consumido estava em cápsulas e não em comprimidos. Tornou-se rapidamente evidente que a contaminação foi deliberada e feita após a entrega nas lojas.
Curiosamente, as garrafas envolvidas nas mortes do membro da família Janus e Mary Kellerman veio do mesmo lote, MC2880. A Johnson & Johnson inicialmente fez o recall desse lote em todo o país, mas à medida que mais comprimidos das vítimas foram testados, ficou claro que outros lotes também estavam envolvidos. Isso se tornou rapidamente o maior recall farmacêutico de todos os tempos. Testes de farmácia nos Estados Unidos localizaram o cianeto na área de Chicago, então o recall foi mais amplo nessa região, com todas as cápsulas de força extra retiradas das prateleiras. Inicialmente, as cápsulas das vítimas continham cianeto, totalizando 5, mas em pouco tempo encontraram vários outros também contaminados. Muitos dos remédios testados foram deixados pelo público nas delegacias de polícia. No total, 8 garrafas foram encontradas adulteradas. A esse ponto, a confiança no Tylenol e nas cápsulas havia entrado em colapso. Tentando tranquilizar o público, a Johnson & Johnson distribuiu avisos a hospitais e atacadistas, bem como interrompeu a produção de cápsulas de Tylenol e ampliou o recall em todo o país, custando à empresa centenas de milhões em prejuízo. Ela também emitiu uma oferta nacional para substituir as cápsulas dos clientes por uma variante. Além disso, ela também ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações levando à prisão e condenação da pessoa responsável pelos assassinatos. A polícia estava começando a formar uma teoria. Depois de chegar às prateleiras dos mercados e drogarias na área de Chicago, as garrafas aleatórias de Tylenol foram removidas das prateleiras e então adulteradas. Depois disso, voltou às prateleiras para ser comprada pelas vítimas desconhecidas. Embora a polícia tivesse uma ideia do método de envenenamento, eles não tinham nenhuma pista real, até que a Johnson & Johnson recebeu uma carta. Em 1º de outubro de 1982, a Johnson & Johnson recebeu uma carta, exigindo que $1 milhão fosse enviado para uma conta no Banco Continental de Illinois. A polícia descobriu que quem escreveu a carta foi James W. Lewis, por meio de uma análise de impressões digitais. Mas levaria até 13 de dezembro de 1982 para prender Lewis em Nova York. Ele foi o único suspeito a ser descrito como culpado de ter adicionado cianeto aos comprimidos, mas não havia nenhuma evidência concreta mostrando sua participação no envenenamento. E em vez de ser acusado de assassinato, ele foi acusado de extorsão e mantido sob fiança de 5 milhões até 16 de outubro de 1983. A polícia, na verdade, nunca achou nenhuma prova do que realmente aconteceu. Mesmo o FBI, quando reabriu o caso em 2009, não encontrou nada na casa de Lewis que o incriminasse. Embora o assassino não tenha sido identificado, a crise mudou permanentemente a indústria farmacêutica. A Johnson & Johnson, dentro de 6 meses, já tinha o Tylenol de volta nas prateleiras, mas com um selo triplo melhorado. Sua participação no mercado caiu de 35% para 8%, mas surpreendentemente isso foi revertido em menos de um ano. Mas como ela fez isso? A empresa montou um gabinete de crise para reorganizar o modo de produção e as embalagens do Tylenol. Junto a isso, ela também destinou todos os seus veículos de entrega para recolher os produtos imediatamente e iniciou uma campanha de comunicação que apelava aos consumidores a não usarem o fármaco. O resultado final foi o entendimento generalizado de que a empresa, na verdade, foi a vítima infeliz de um crime malicioso. Esse evento custou a Johnson & Johnson mais de $300 milhões. Hoje você aprendeu o que é gerenciamento de risco com o caso Tylenol e como passar por um momento de crise, sempre com muita transparência, responsabilidade e reconhecendo o problema. Gostou do vídeo? Ajuda o canal a crescer curtindo, comentando e se inscrevendo aqui. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.